Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, né? Estamos juntos e vamos hoje dar continuidade à aplicação dos números naturais, só que agora com a subtração, uma das principais operações da matemática que nós utilizaremos, tá ok? Então pegue seu material e vamos aos estudos, tranquilo? Então veja aqui, né, que durante esse período nós estudamos alguns conjuntos numéricos, em especial os naturais, né? E hoje nós faremos o quê? Nós trataremos, né, uma operação que não menos importante que os conjuntos naturais, que é a subtração, ok? Que é uma das partes que os alunos têm, até às vezes, um pouquinho de dificuldade, mas com alguns exemplos, com algumas resoluções, a gente consegue melhorar a cada momento. Matemática é prática, tá ok? Então, novamente, vamos trabalhar sobre a subtração com os naturais. Eu começo, né, relembrando um pouquinho, né, falando a definição sobre essa subtração. Então, vamos lá. Subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas na qual, para cada dois valores, um é subtraído do outro. Ou seja, a quantidade é retirada de outra. E o restante é o resultado dessa operação. Em uma subtração, por exemplo, A menos B igual a C, o A, o primeiro elemento, é chamado de minuendo. E B, o que é o segundo, é o subtraindo. E o C, gente, a resposta é chamada de resto ou diferença, tá bom? O número C, pessoal, é o resultado da subtração. Então, como comentado, nós temos 3 elementos, né? Nós vamos trabalhar o minuendo, o subtraindo e a diferença, né? O resultado, dependendo do livro, como foi colocado, né? Temos 2 nomenclaturas. Então, essa é a parte teórica que a gente pode falar um pouco da subtração, que tem esse sinal de menos, né? Que a gente utiliza no dia a dia, tá ok? Tirando essa parte, né, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre o algoritmo da subtração. Vamos ler aqui um pouquinho. O algoritmo da subtração é uma técnica que se pode ser usada para diminuir a fim de obter a sua diferença, ou seja, o resultado. Em outras palavras, é uma técnica que basta subtrair. Esse algoritmo é muito parecido com o da soma. Para usá-lo, devemos colocar os números, né, a serem subtraídos um sobre o outro, de modo que seus valores posicionais estejam alinhados. Isto é, unidade de unidade, dezena sobre dezena e assim por em diante, como nós temos o costume de estudar no dia a dia. E devemos observar nesse algoritmo que o menor número sempre será subtraído do menor. A gente fala assim, o maior fica em cima e o menor fica embaixo, em outras palavras, né? Isso significa, né, que o maior número deve ser colocado sobre o menor, transformando automaticamente em minuendo, né? Não mesmo que o seja, ok? O que muda do problema para outro problema é a análise do resultado, que para realizar a subtração, primeiramente, né, subtrai os algarismos, que representam as unidades, e em seguida os algarismos das dezenas e assim por diante, até que não haja mais subtrações a serem feitas, tá? Então, pessoal, resumindo, né, nós vamos fazer uma subtração, vamos ter 2 elementos inicialmente, o maior e o menor. O que fica em cima, que é o maior, chamamos de minuendo, e o que fica embaixo, o menor, é o subtraindo. A resposta, a solução, nós chamamos de diferença. E dependendo da situação, né, vai ter alguns significados diferentes, tá ok? Então, essa parte que nós falamos sobre algoritmo da subtração. E aqui vamos começar com o exemplo número 1, né? Vamos fazer aqui uma leitura, né? Fernanda está se mudando da casa da sua mãe e deseja comprar um fogão em uma loja da sua cidade. Ao pesquisar a loja específica, verificou uma promoção com valor de R$ 960. E se Fernanda der uma entrada, né, um valor inicial de R$ 340, quanto faltará para quitar, no caso, esse bem, ou seja, esse fogão? Então, nós temos aqui algumas opções, né? Temos a opção A, B, C e D. Fazendo essa leitura, pessoal, a gente percebe que nós vamos trabalhar com os números naturais, né? Porque estamos trabalhando com números cardinais, quantidades. Nós temos 2 valores aí. 960, que é o valor total, e uma parte, né, que foi dada, que é 340. Então, para resolver essa situação, o que nós vamos ter que fazer? Né? Vamos ter que fazer o quê? A subtração. Né? Ou seja, gente, né, vamos verificar o valor que temos que completar para ter o total. Né? Esse completar pode ser feito, né, através fazendo a diferença entre esses valores. Quais são os valores que nos foram dados? Né? O valor de R$ 960, né, que você vê na questão que era o valor do fogão, e o valor da entrada, né? O valor da entrada é aquilo que eu vou dar uma parte inicial, que é de R$ 340. Então, quanto é que falta completar? Então, quando eu falo quanto falta completar, você pode subtrair, né?
unidade com unidade, dezena com dezena e assim por aí diante. E quando você subtrair, você vai ter o valor de 620, ou seja, né, apesar de dar uma entrada de 340, né, nós temos aí um valor restante de R$ 620. Assim, nós temos como resposta a letra B, ok? Bem tranquilo, né, essa resolução? Então, você vê que é uma aplicação dos naturais e que você utiliza ele, né, no dia a dia, né? Então, através do exemplo número 1, vamos dar prosseguimento ao conteúdo para ver se você entendeu bem, né, sobre esse conjunto numérico. Então, vejamos aqui o exercício número 2. Vamos fazendo aqui a leitura, nós temos o seguinte. Pedro tem 52 anos e Joana tem 38. Quantos anos Pedro tem a mais que Joana? Né? Quem é que nunca fez uma pergunta de diferença de idade, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então aqui a gente vê uma aplicação desse conteúdo dos naturais. Então nós temos aqui algumas opções, né? A diferença é 90, 12, 24, 14. Então a gente tem que avaliar isso aí. Então eu vou dar uma dica para vocês. Quando tiver a questão que fala assim, a mais, a diferença, quanto é que falta, você pode ficar pensando, talvez estou falando dos números naturais com a subtração. Então, essa vai ser a nossa metodologia dessa resolução. Então, observe aqui, né? De novo, vamos fazer a segunda leitura, gente. É muito importante a interpretação. Pedro tem 52 anos e Joana tem 38. Então, para saber quanto é que tem a mais, nós vamos fazer o quê, né? Vamos trabalhar com as operações básicas da subtração, né? Então, como está comentado ali. Nessa situação, com os números naturais, podemos fazer a diferença entre as idades em relação aos anos de Pedro e Joana. Então, Pedro tem 52 anos. Já a Joana, né, tem, no caso, 38. Então, basta fazer a diferença, unidade com unidade, dezena com dezena, e você vai ver que o valor é igual a 14, né? 14 anos de diferença vai ser esse valor. E assim a gente marca a letra D, né? Outra dica, né, utilizando a adição, você poderia pensar assim, ó, que número somado com 38 é igual a 52, né? Você percebe que a operação inversa da adição é a subtração. Uma outra metodologia que você pode fazer para encontrar esse valor, tá ok? Estou explicando das formas mais variadas possíveis que você entenda esse conteúdo, tá bom? Fiz exemplo número 2, vamos aqui para o exemplo número 3, tá? Novamente, vamos ler. Uma casa comprada, né, no valor de 70.500, foi vendida 5 anos depois por 81.200, né? Agora faça a pergunta, quanto o vendedor recebeu a mais, né, do que havia pago na casa, né? Então, inicialmente era um valor, com o tempo aumentou. Então, essa diferença, esse valor, essa quantidade a mais, vai ser quanto? E aqui nós temos algumas opções. Pense em casa, né? Vai ser a letra a letra B, a letra C ou a letra D, né? Analise essa questão direitinho. Será que eu vou adicionar? Eu vou subtrair? Eu vou multiplicar? Eu vou dividir? Então, essa pergunta que você tem que fazer a si mesmo, né? Então, para resolver essa questão, nós vamos ver o seguinte. Tire os valores numéricos que nós vamos utilizar, que são 2, né? A casa comprada e depois que vai ser vendida, ok? Esses dois valores eu vou utilizar. E nesse caso estamos envolvendo o quê? Compra e venda, né? Que vemos o manuseio dos números naturais, no qual, para saber o valor, né, a ser pago a mais, nós temos que fazer a subtração entre esses dois valores iniciais que eu comentei. Então, vamos lá. O primeiro valor era 81.200. Já o segundo, né, é 70.500. Então, eu vou ter que fazer a subtração. Só para relembrar. O número que está em cima, que é o maior, o nome dele é minuendo. O que está embaixo, que é 70.500, é o subtraindo. Subtraindo é porque vai subtrair. Então, a resposta chama-se diferença, ou resto, dependendo da situação, né? Então, eu vou subtrair unidade, unidade, dezena com dezena, centena com centena, e assim a gente consegue obter o resultado, né? Que é igual a 10.700, né? Observe que esse valor é que falta para completar, se a gente fosse comparar outra leitura, né? Então, esse valor nós chamamos de diferença, e nossa resposta correta seria a letra C, 10.700, tá bom? Então, pessoal, questão bem tranquila, né? Já fizemos a questão aqui 1, 2, 3 e a gente vai para a última, né? Nosso exercício número 4. Então, pessoal, vamos fechar aqui com o nosso exemplo 4, né? Nesse exercício aqui, nós vamos fazer a seguinte leitura. Em uma fábrica de açaí em Feijó, o açaí é vendido em caixinhas de 2 kg. Um funcionário, ao supervisionar uma das caixinhas, verificou que havia somente 400 gramas.
Então, quanto deve ser o valor em gramas para que complete o padrão de 2 quilos, ou seja, 2 quilogramas? Aqui nós temos as opções. Opção A, B, C e D, e uma delas vai ter que encaixar nessa situação problema, tá ok? Então, aqui nós temos noção mais ou menos que vamos trabalhar com os naturais e vamos observar que nós estamos trabalhando com a subtração, ok? Utilizando aquela parte lá de trás, né, como se completasse quanto é que falta. Então, a gente pode fazer, né, a diferença entre os valores. Então, vamos lá. Então, novamente, tira as informações importantes que nós podemos mencionar duas, né? O padrão era de 2 quilos, ok? 2 quilogramas. E, na verdade, esse pote, né, essa caixinha tinha 400 gramas. Então, quanto é que falta? É assim, com esses dois valores, nós conseguimos resolver. Mas antes de tudo, olha aqui. Para resolver a situação, iremos fazer inicialmente uma transformação. 2 quilos em gramas, né? Ou seja, 2 quilogramas é igual a 2.000 gramas. Logo, faremos a diferença entre 2.000 e 400. Então, veja, 2.000 menos 400, ou seja, eu tenho o minuindo igual a 2.000 e o subtraindo igual a 400. Então, quando eu faço essa diferença, essa subtração, ela vai ser igual a 1.600. Ou seja, faltam 1.600 gramas para completar, né, a unidade padrão dessa parte do açaí. Tá ok? E assim a gente chega na letra C como o nosso valor da nossa resolução. Tá ok? Tranquilo? Né? Então, pessoal, aqui a gente fecha nossa aula. Se eu posso mencionar algumas palavras-chave, é o quê? Trabalhamos com os naturais, com a subtração. Nas situações problemas, né, as aplicações, a gente necessita da interpretação. Sempre digo que você leia 2 vezes. Uma para que você tenha noção mais ou menos do que estamos fazendo, para a segunda vez já começar a resolver, tá ok? Foi finalizada nossa aula, não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima aula, pessoal.